Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Cris Guzman. Esse aqui é o Corre Aqui, o podcast da Keep Running. E antes da gente começar essa gravação com meu convidado super especial, você que é corredor, que está aqui ouvindo ou assistindo, dá uma engajada aí, deixa seu comentário, seu like, segue a gente, para que outros corredores como você receba também esse conteúdo e possa aproveitar também aqui nossas conversas. A gente está no Instagram como Corre Aqui Podcast, estamos no YouTube e no Spotify. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, já dá 5 estrelinhas aí. E o meu convidado de hoje, gente, olha, eu vou te falar, ele é um tricolor. Vou começar com essa característica que nem estava na descrição, mas quem segue ele vê que ele é tricolor. Ele é engenheiro civil, ultramaratonista e ele é embaixador da Comrades aqui no Brasil. A Comrades, aquela prova na África do Sul de 90 quilômetros. Ele é autor do livro chamado 90 quilômetros, que tem a missão de difundir entre os corredores brasileiros os valores da ultramaratona, que existe desde 1921. Seja muito bem-vindo, Nato Amaral. Muito obrigado, Cris. É um prazer enorme estar aqui. Muito legal. Eu já li seu livro faz tempo. Eu confesso que eu adoro ler os livros de corrida, porque as histórias são incríveis. Eu sou daquelas que eu já fico me imaginando junto, né? Pensando em todos os personagens que você cruzou. Mas como eu te disse, eu emprestei para alguém e até hoje eu não peguei de volta. Eu vou ter que reler o seu livro. Mas, Nato, antes de entrar na Comrades, eu adoro começar as conversas aqui querendo entender como que a corrida começou na vida da pessoa, porque a minha vida, eu comecei a correr com mais de 35 anos de idade, mas muita gente começou lá com esporte, ou não necessariamente com a corrida, mas depois veio a correr para encaixar aí na rotina, porque a gente sabe que ela tem uma praticidade de levar só um tênis na mala. Como que entrou a corrida na sua vida? Foi bem interessante. Eu sempre tive como atividade principal esportiva o esporte aquático. Eu fiz natação quando criança e joguei polo aquático por mais de 10 anos. Competitivo, esporte polo aquático competitivo mesmo, eu joguei pelo Paulistano. Tá. E cheguei a defender a seleção brasileira júnior também. Que legal. E nesse período, quando eu ainda era jovem, adolescente, né, criança ou adolescente, eu comecei a ver na televisão, começou a aparecer as primeiras imagens da prova Ironman do Havaí. Sim. Que naquela época ainda era embrionária, né, começando, não tinha muita divulgação, mas já se sabia, olha, existe uma prova chamada Ironman, e mostrava quais eram as distâncias de cada uma das modalidades esportivas, né. E eu tive um sonho naquela época de algum dia poder ter a oportunidade de fazer o Ironman. Em 97, eu conheci o Butenas, por intermédio do meu irmão e da minha cunhada. Uhum. E aí, naquela época, eu comecei a treinar com o Butenas, pensando em algum dia, que ele era treinador de triatlon, o Butenas é um triatleta bem famoso, e pensando em algum dia fazer o Ironman. Certo. E treinando com o Butenas, eu que sou sócio do Paulistano, consegui a inscrição da Maratona de São Paulo e acabei fazendo a Maratona de São Paulo. Só a maratona. Quantos anos você tinha? Essa foi sua primeira maratona? Tinha 26. Tá. 25. 25 ou 26, por aí. Eu sou de 71. Tá. E aí, depois disso, pouco tempo depois, por intermédio de um amigo, eu conheci o Branca. Eu parei de treinar um pouquinho. Tá. Depois dei uma desmotivada, não continuei com o triatlon. Mal cheguei a fazer prova de triatlon. Conheci o Branca, que é meu treinador até hoje, por intermédio de um amigo meu. E quando eu conheci o Branca, isso já foi no ano seguinte, em 98, o meu amigo que me apresentou ao Branca, que é o Marcola, ele falou, eu quero te convidar, vou te apresentar meu treinador, que era o Branca, e quero te convidar para ir comigo fazer a maratona de Nova York. Que legal. E aí nós treinamos juntos, digamos assim, de julho a novembro de 98, e fiz a maratona de Nova York, treinando já pelo Branca, e aí daí a corrida não saiu mais da minha vida. Desde então foram dezenas e dezenas de maratonas, não sei quantas. E o Ironman? Voltando ao Ironman, em 2005, esse sonho continuou vivo. Certo. Em 2005, ou melhor, em 2004, eu falei, vou fazer o Ironman no ano que vem. Aí eu conversei com o Branca e achei por bem fazer meu treino de ciclismo com o Ricardo Arapi, da Race. Certo. Treinei o ciclismo com a Race, Ricardo Arapi, a corrida com o Branca, e fiz o Ironman de Floripa em 2005. Só com gente top, né? Assim, treinamento E aí em 2005 eu fiz meu Ironman de Floripa, fiz em 11 horas e 34 minutos. Meu único Ironman e carimbei lá, meu sonho foi realizado. E aí você voltei. fez um só e não quis mais. Não quis mais porque eu me engajei muito nessa história da ultramaratona, né? Certo. E da maratona também. Então aí achei por bem, direcionei, digamos, minha carreira esportiva pelo prazer também de
focar nessa modalidade que nossa, me realiza muito. Sim, eu sou muito entusiasta também. E no caso, e maratonas, porque a hora que eu entrar na Conrads eu sei que é sua paixão, mas quantas maratonas você já correu? Não sei, mas somando maratona e ultra, umas 70, 80, não Uau, sei. Bastante. Eu não contabilizo. Sim, e das maratonas, qual que você mais gosta ou gostou de correr? Bom, das majors eu fiz 4 delas, né? Eu fiz Nova York, Chicago, Londres e Berlim. Todas achei espetaculares, todas. E você não tem vontade de pegar a... Tenho, mas se algum dia eu conseguir inscrição para Tóquio, que eu entro na loteria... Sem aquela coisa eu não tenho a obsessão, assim, eu não vou fazer loucura. Sim. Enfim, algum dia, se eu entrar na loteria de Tóquio, eu vou fazer a prova, e aí deixaria Boston... Não sei quantas majors vão ter no dia que isso acontecer, né? Porque... É verdade. Talvez aumente para 7 ou 8, enfim. É verdade. Sydney, Xangai, Cape Town. Mas Cape Town, aí você iria fácil, Com né? certeza. Mas aí, então aí, falando da mandala, gostaria de ter, mas não é uma obsessão para mim. Tem muita prova legal no mundo. Eu acho também, o máximo. né? Muitos amigos meus têm, eu acho o máximo. Eu tenho uma hora de admiração, mas... Se eu conseguir encaixar, eu vou alcançar esse objetivo, mas... Sim. Eu acho que eu penso parecido com você, nesse sentido. Eu tenho vontade, mas eu vou deixando rolar. Vai acontecer naturalmente. Exato. Tanto é que dessas 4 majors que eu fiz, pra eu ter uma ideia, Nova York, eu fiz em 98 e 2000, ou seja, 2 vezes que eu fiz a prova, existia uma torre gêmeas ainda. Nossa. Pra você ver há quanto tempo faz. Sim. E vale, né? Porque eu cadastrei elas lá na Abbott, e elas estão devidamente... Vale, eles não têm um prazo para você fazer, então, não. Agora que lá na Espanha tem as 5 grandes, né? Que eles fizeram. E assim, não é uma mandala, é uma pulseira que você ganha depois que você faz as 5 grandes, que é Valência, Sevilha, São Sebastião, Barcelona e Madrid. Que demais. Só que lá tem prazo, eu acho. Ou vale a partir as maratonas a partir de tal ano. Tá bom. A partir desse ano pra frente vale. Não sei se é o prazo, mas assim, não é as maratonas antigas, que como eles criaram agora isso, então criaram com essa regra já. Com essa regra. Então, por exemplo, eu fiz Valência, já entrou. Que legal. Então faltam só 4. Mas você vê aquela Super Halves também tem o prazo. Você tem que fazer em 3 anos. 3 anos. É que antes eram 5, agora tem 6, né? Que entrou Berlim. Mas que quem mora na Europa fica fácil ali. A gente que tá aqui do outro lado, que é mais difícil. Apesar que, você vê, tem um casal de amigos, o Júlio e a Paula, que vão fazer. Eles estão, das 6, eles têm 4 ou 5 já. Mas é que se você consegue pegar uma e ficar já na Europa, assim, porque daí você tira umas férias e termina a viagem fazendo outra, daí acho que dá pra encaixar bem. Tem que pôr no ponta do lápis se compensa voltar ou não, né? Mas eu acho legal também. É que é uma forma de estimular, né? Não sei. Mas no caso desses amigos, o Júlio e a Paula, eles têm a vantagem que os dois têm 2 netinhos que moram em Portugal, eu acho. É fácil, então. E aí eles vão visitar os netinhos já ficam lá. Ficam e fazem a prova. A minha primeira maratona foi em Lisboa, porque eu tenho amigos lá, eu morei lá na adolescência. E a largada da prova era, tipo, na frente de um lugar que eu morei. Então, foi muito emocionante a prova. Bacana. Mas eu fiquei na casa de amigos, é isso. Você acaba tendo aonde ficar. Você quer, a viagem muda, né? Você tem amigos pra tal, ou quem visitar. Daí você tem mais disponibilidade de tempo. Enfim. E aí, Nato, como foi a primeira vez que você foi pra Conrads? Como que surgiu esse convite? Da onde você tirou essa ideia? Como que surgiu isso? Na verdade, eu não tirei ideia, né? A ideia chegou pra mim, porque foi um dia que eu estava treinando lá no Ibirapuera. No final do treino, eu conversando com o meu treinador, o Branca, e aí ele falou, nesse fim de semana, agora, nesse sábado, ele falou, isso, tô falando 1999. Ele falou, nesse sábado eu vou com um grupo de atletas correr 70 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes. Eu falei, o quê? Aí ele explicou, a gente está treinando para uma prova chamada Conrads, na África do Sul. E aí explicou algumas características da prova. E eu já fiquei fascinado, né? Eu achei uma coisa extraordinária, né? Assim, muito acima do que naquela ocasião eu tinha, acho que 2 maratonas, se não me engano. E eu falei, nossa, treinar 70 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes. Eles iam, acho que tinha algum carro de apoio, eu não me lembro. E era um grupo grande, assim? Era de 10 atletas, mais ou menos. De 8 a 10 atletas, entre o Branca e o Zeca. Acho que eles até combinaram com a Polícia Militar Rodoviária para dar apoio. Eu acho importante isso, porque ali é bem... E aí, nessa conversa, o Branca falou, um dia vou te treinar para fazer essa prova. Nesse dia, ele falou isso. E aí, isso ficou essa sementinha. Sei. E aí, no ano seguinte, final do ano 2000,
ele falou para mim, no ano que vem você vai fazer a Comrades. Aí quando abri a inscrição, eu me inscrevi, em 2001 comecei o ano treinando para Comrades e foi a minha estreia em 2001. E de lá para cá, eu fiz quase todos os anos. Assim, você no seu livro, você tem muito, muito significado, né? Assim, a prova, não só o nome, mas tudo que ela significa no país, né? Sim. E além disso, o que mais te tocou? Que, assim, na parte do 1, você falou, eu já quero o Green Number, né? Tipo, primeiro explica o que é Green Number pro pessoal. Tá. Green Number na Comrades é uma condecoração que a organização entrega aos atletas que completam a prova 10 vezes. Esse é um dos critérios, você completar a prova 10 vezes, não importa qual o tempo de conclusão, desde que seja dentro do limite estabelecido pela prova, que hoje é de sub 12 horas. Outras duas formas de conseguir o Green Number é um atleta conseguir 5 medalhas de ouro. O ouro é para os 10 primeiros homens e 10 primeiras mulheres. Então, para esses atletas de elite que conseguem medalha de ouro, se eles tiverem 5 medalhas de ouro, já é Green Number. Tá. Ou 3 vitórias. Tá. Então, esses 3 critérios. Claro, obviamente, a maioria é por 10 Comrades, e não 3 vitórias e nem 5 medalhas de ouro. E qual é o significado do Green Number? O atleta, a partir do ano seguinte, o número dele passa a ser na cor verde, e aquele número que ele correu a prova todos os anos, porque a Comrades mantém o seu número. É o mesmo bib, se você vai lá uma vez, se eu quiser repetir, é sempre o mesmo. É o mesmo, se você não ficar muitos anos sem fazer a prova. Ah, entendi. Entendeu? Se você fizer a prova em 2025 e voltar a 2026 ou 27, ou talvez até 28, o bib é o mesmo. Se você ficar muitos anos fora, esse número vai para outra pessoa. Mas enfim, aquele número que ela correu essas 10 provas, ele passa a ser verde e é eterno para ela. Ninguém mais usa. Entendi. Então o número legal. é retirado da organização é como se fosse... Eu faço uma boa analogia para facilitar o entendimento. É como se fosse a camisa 23 do Michael Jordan do Chicago Bulls. Tá. Ninguém mais usa. Tá. Ela ficou aposentada. Entendi. Então é uma forma de você eternizar o seu número e ele é seu para sempre. Entendi. E aí, mas o que fez? A primeira vez, você correu uma vez e você já quer o Green Number. Então, o que foi, vamos lá. Que te pegou? Porque é difícil, eu vou tentar explicar, mas assim, é uma coisa que é muito do sentimento da pessoa que realmente está lá vivendo aquilo. É difícil pôr em palavras, exato, né? Entendi. A atmosfera que aquela prova tem é algo extraordinário, porque não é uma prova qualquer, é muito mais do que uma corrida. Essa prova se confunde com a história do país, para começo de conversa, porque ela foi criada, idealizada, para homenagear os combatentes mortos na Primeira Guerra Mundial. Então, um ex-combatente morto, um ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, sobrevivente, ele resolveu homenagear os companheiros dele que morreram no campo de batalha. E aí, a 1918 foi quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Sim. E nos 2 anos seguintes, ele tentou realizar a primeira edição da Comrades e não conseguiu porque as autoridades não permitiram. Até que em 1921, 36 atletas largaram para correr 90 quilômetros no limite de 12 horas, dos quais 34 atletas largaram e 16 concluíram o percurso de 90 quilômetros em 12 horas. Essa foi a primeira edição da Comrades. E por que ele queria fazer isso? Entre 2 cidades, essa distância por volta de 90 quilômetros, é porque é entre 2 cidades, Durban e Pietermaritzburg, onde é a sede da organização da Comrades. Ele queria que fosse um memorial vivo, por isso que era uma corrida. Certo. E que provocasse dor e sofrimento. Para remeter aquilo que as pessoas que serviram a pátria e defenderam o país, e principalmente as que perderam a vida, vivenciaram. Vivenciaram, entendi. Tá, então era justamente isso. Então, eu sempre comento com os meus amigos que estão indo pela primeira vez. Se você, durante o percurso, sentir dor e sentir sofrimento, o objetivo está sendo alcançado. Porque é para sentir mesmo. Entendi. E quando isso acontecer, lembra que você está correndo essa prova em homenagem àqueles que morreram defendendo a África do Sul na Primeira Guerra Mundial. Que legal. Então isso faz muito parte da história do país. O país para ver a prova. Esse é um aspecto. Outro aspecto é que, durante muitas décadas, a Comrades foi realizada sob o regime de segregação racial, apartheid. Então, durante muitas décadas, mas muitas décadas, os negros eram proibidos de correr a prova. Não acredito. E tanto é que uma das medalhas, essa medalha eu já recebi ela 3 vezes, que é para quem termina entre 9 e 10 horas, o nome dela é Robert Michali. Esse foi o primeiro atleta negro a concluir a Comrades extraoficialmente, no período que era proibido. Ele correu, digamos assim... De pipoca. De pipoca.
terminou a prova, até arrepia de falar. Terminou a prova e durante muitos anos, tipo, na época da segregação racial, apartheid, ele não era reconhecido. Mas quando terminou esse regime, derrubaram o regime, a organização da Comrades retroativamente reconheceu ele, já tinha morrido. Sim. Retroativamente reconheceu ele como um oficial concluinte da prova. E em homenagem a ele, deram o nome de uma medalha. Porque ele foi o primeiro negro da história a ter concluído a prova, mesmo que na época ainda era proibido. Isso é um outro ponto. Mais um ponto importante. Pra você ter uma ideia, eu estou falando... Não, são muitas nuances, né? O volume de informações é enorme. A gente pode ficar falando o podcast inteiro só sobre isso. Até 1975, as mulheres eram proibidas de correr a prova. Nossa, 75 e ela é de 21, nossa. A partir de 75, as mulheres passaram a ter, digamos, a permissão de correr a prova. Então, mas ainda devem ter poucas. Não, o volume feminino hoje é bem representativo, é perto de 25%. Tá. Para uma prova dessa distância é bem representativo mesmo. Sim. Eu diria até crescente o número de mulheres que participam hoje da prova. Então, de novo, o fato deles, na época, proibirem as mulheres também. Tem mulheres que correram a prova na época da proibição que também retroativamente foram reconhecidas como tendo concluído a prova porque elas percorreram o percurso, embora naquela época, teoricamente, não era permitido. Então, nossa, eu imagino com você falando de todas essas informações e nuances, isso tudo vibrando ali, né? Porque todo mundo espera por esse momento, né? Sim, sem dúvida. E aí... Não, só quero te falar um outro lado importantíssimo. A Comrades, quando começou a ser realizada, ela era realizada sempre no dia 24 de maio, porque é dia do Império, na África do Sul. Tá. Então, a prova tinha data fixa, 24 de maio. A primeira edição foi 24 de maio de 1921, e aí, durante décadas, 24 de maio. Em 1976, ocorreu, na África do Sul, o massacre de Soweto. O massacre de Soweto foi um combate entre estudantes rebeldes, enfim, protestando contra situações lá da África do Sul, e a polícia, estudantes negros. Tá. A polícia matou, estimativamente, de 200 a 300 crianças. Nossa. A polícia massacrou essas crianças. 200 a 300 perderam a vida. Meu Deus. E isso é conhecido como Massacre de Soweto. Eu me lembro. 16 de junho, 76. Hoje é um feriado nacional, que é o Dia Internacional da Juventude, o mesmo dia do Massacre de Soweto. A Comrades, durante muitos anos, inclusive nos anos que eu comecei, ela tinha data fixa também, 16 de junho. Entendi. Por causa do Massacre de Soweto. E aí ela cresceu tanto, mas tanto, que hoje é uma prova de quase 20 mil atletas e envolve dezenas de milhares de pessoas, incluindo a plateia e tudo mais, que o povo começou, e transmissão nacional, durante 12 horas ao vivo para a TV em rede nacional, ela cresceu tanto que percebeu-se que as pessoas passavam a achar que aquela data era o dia da Comrades. Não era o dia da Comrades, era o dia em homenagem, em memória das crianças que morreram no Massacre de Soweto. Entendi. Então a Comrades passou a ter uma data que é segundo domingo de junho. E aí não confunde mais com a data do feriado. Sim. Que é para aquele objetivo. E acaba que isso deve facilitar até para organizar, né? Sem dúvida. Você colocando num domingo, sem né? Dúvida, sem dúvida. Até você fechar uma estrada, né? Tudo isso. Apesar que quando ela era realizada nessa data, era feriado nacional mesmo assim. Né? De qualquer maneira. Mas eles se separaram justamente para... Não perder o significado do que foi 16 de junho. Não perder o valor daquilo que, que é tão importante para eles. E, Nato, daí hoje você tá falando, acabou de falar, era uma das perguntas, são 20 mil pessoas correndo a prova. Essa prova, a Comrades ainda tem um objetivo de crescer, mas ela tem oportunidade de crescer mais ou ela não comporta mais que isso? Comporta, tem possibilidade e um dos itens, eu, como sou um dos embaixadores da Comrades, na organização da Comrades, participo ativamente de algumas decisões importantes e é um dado bem interessante, né? As pessoas perguntam o papel do embaixador. Entre outras coisas, você vê que curioso, nas provas que você conhece no mundo, quem que você conhece de atleta que na véspera da prova, senta com os organizadores da prova para debater sobre sugestões, dicas? A gente todo sábado, véspera de Comrades, ou seja, um dia antes de correr 90 km, a gente senta numa mesa de reunião com os organizadores da prova. E aí cada um tem a palavra. Isso acho que pode melhorar, no ano passado não funcionou isso, acho que vocês têm que promover tal situação, atenção a tal... achei que foi muito boa a iniciativa tal, achei que podia melhorar a iniciativa
B, e a iniciativa C podia ser com outro enfoque. Enfim, qualquer assunto você coloca na mesa e eles geram uma ata de reunião e aquilo é colocado em discussão mesmo. Sim. Tá? Eu estou comentando isso por quê? Porque está sendo muito debatida a edição de 2027, que vai ser a 100ª edição. 100ª, tá. Como eu falei há pouco, na primeira edição tinham 34 atletas. O objetivo deles é, na 100ª, abrir 34 mil inscrições. Uau. Ou seja, 1000 vezes mais. Super significativo. Super. Super significativo. O recorde da Comrades foi 23 mil. Tá. É um salto enorme. Como é que eles imaginam que isso seja possível? Detalhe, a prova já se sabe que vai ser no sentido de down run, que ou seja, larga em Pietermaritzburg e chega em Durban. Pietermaritzburg é uma cidade um pouquinho mais acanhada e não tem muitas possibilidades como grandes capitais como a gente conhece, como, por exemplo, Berlim, Nova York e Londres, que faz a largada múltipla, Tá. que depois se encontra. Você entendeu, sim, né? Sim. Tipo, largada verde, azul e Sim, amarela, sim, e depois as no ondas, e daí quilômetro tudo 5 todos se juntam e aí sim. o percurso é o mesmo. Lá é muito difícil fazer isso, pela condição da cidade, é uma cidade que não é tão grande. Mas eles estão avaliando seriamente fazer uma largada em ondas. Qual é o grande complicador disso? São muitos tipos de medalha por tempo. Coisa que uma maratona normal não tem. A Comrades tem. A Comrades tem, sei lá, 8, 9 tipos de medalha. São várias medalhas. Tem... vou falar rapidamente, mas não todas, mas assim, tem a medalha para os 10 primeiros, tem a medalha do 11º até sub-6, tem do sub-6 até 7 horas para o feminino, tem do sub-6 até 7h30 para o masculino, no feminino tem das 7 às 7h30, depois tem das 7h30 às 9, 9 às 10, 10 às 11 e 11 às 12. Cada um desses horários que eu falei é uma medalha. Então, se você faz a largada em ondas, eu larguei 10 minutos antes que você. E a gente cruza a linha junto, só que eu fiz 8h55, você fez 9h05, por exemplo. Aham. Mas aí tem. É porque na verdade aí, a Comrades é todo tempo bruto, né? Bruto. Porque como não tem. Então a pessoa vai. No fundo, a pessoa tem que cruzar a linha de chegada e ele já tem que saber na hora qual a medalha que ela tem que receber. Sim. Daquela gama de medalhas, entende? É um desafio, mas eles estão realmente muito propensos a colocar em prática alguma coisa nesse sentido para viabilizar as 34 mil inscrições. Entendi. Eu diria que é o teto. É só explicar para quem... É porque assim, você fala com tanta naturalidade e tem muita gente que ouve a gente que tá chegando nesse universo da corrida agora. Explicar que lá a Comrades, ela sai de uma cidade e chega em outra e cada ano o percurso muda. Sendo que são sempre as duas cidades as mesmas, só que um ano sai de uma e vai até a outra e... Outro ano inverte. Isso, e depois outro ano inverte. Exato. E aí, eu ouvi você no podcast, até no seu livro você fala, né? O lance de um é descendo, o outro é subindo. Isso. E que no final a subida machuca menos, né? Nos exato. percursos. Justo. E aí você falou que agora nessa edição de aniversário, tem anos que eles repetem, porque eles queriam que na edição de aniversário terminasse, como ia ser muito grande. No caso, é curioso o seguinte, nas edições especiais eles faziam muitas vezes repetir o percurso, ou seja, 2 anos seguidos subida, porque eles gostam, nas edições especiais, quando a corrida não era tão grande quanto é hoje, que terminasse em Pietermaritzburg, que é onde é a sede da Comrades. Tá. Ou seja, para eles era festivo terminar no local onde eles têm a sede. A sede, tá. Mas hoje em dia, nessas edições, como a gente está falando de mais de 20 mil atletas, em termos organizacionais, é melhor terminar na outra cidade, em Durban, e não onde é a sede, ou seja, invertido, porque Durban tem uma estrutura bem maior para comportar, receber 20 mil atletas e mais os acompanhantes. Entendi. Ou 20 mil, no caso de 2027, 34 mil potencialmente. Entendi. Então é um volume extraordinário. E aí você... então o primeiro ano que você foi 2005? 2001. 2001. Então, você não fez, não você não foram... fez, teve algum ano que você não foi seguido? Teve algum ano que você não foi? Teve anos que eu não fui. Não foi seguido e nem para efeito de Green Number não precisa ser seguido. Não precisa, tá? Você só não precisa abandonar, né? Você ir uma vez, depois ficar um tempão sem ir. Na verdade, se a pessoa fizer 10 Comrades, não importa se foi num período de 10 anos ou de, 50 anos, não importa, ela é Green Number. Entendi. Mas o que ocorre é que se ela ficar muitos anos sem fazer a prova, corre o risco daquele número que ela usou naquele ano ir para outra pessoa. Ela vai pegar outro número, ela vai ser Green Number com o número que ela usar na 10ª vez. Entendi. Tá, entendi. Entendeu? Isso não faz diferença, não tem um tempo para fazer. Não prescreve. Não prescreve, tá. E nesse lance você vai para a 20ª edição ano que vem. Exato.
Tá. E eu sei que você tá levando uma turma aí, né? Assim, com quem eu encontro e conhece você, só fala disso. O que você tá aprontando, Nato? Eu tenho, na verdade, o que eu tô fazendo é, eu tô encorajando, estimulando, Entendi. motivando as pessoas a aproveitar que vai ser uma edição muito especial para prestigiar e aproveitar. Muitos deles estão indo pela primeira vez. Desses Sim, amigos que sim. estão indo o ano que vem, estão indo pela primeira vez, porque há muitos anos eles falam para mim, quando for sua 20ª, eu Eu vou. vou, entendi. E aí chegou, e eles falaram, agora E eu ano vou. que vem é descendo ou Descida. descida? Descida. Então é mais difícil. É mais difícil, mas eu até acho, eu acho mais emocionante. As duas são muito emocionantes, mas a descida ainda acho mais emocionante por algumas razões. Primeiro, a edição é o percurso igualzinho da primeira edição, 1921. Em 1921, a primeira edição da Comets foi descida. Tá. Então, você vai, é a prova que você corre exatamente no mesmo sentido que correram os pioneiros. Esse é um aspecto. Outro aspecto que eu acho bem emocionante, a largada é numa cidade alta chamada Pietermaritzburg, uma cidade não tão grande. E a chegada em Durban. Durban é uma cidade de milhões de habitantes, Tá. bem mais povoada. E um outro detalhe, Durban é no litoral, Oceano Índico. É uma cidade costeira. Então, quando está faltando mais ou menos 12, 11, 10 quilômetros para a chegada, você já começa a ver o Oceano Índico lá no horizonte. Nossa. Mas ainda faltam 10, 11 quilômetros. Entendi. Que perto Mas dos assim, 90 é pouco. mas é muito emocionante, porque você já começa a ver o mar. E aí você vai se aproximando e vai descendo, né? Porque na segunda metade da prova é muita descida. Você vai descendo E é uma descida que machuca, não é um falso machuca plano. demais. Entendi. Não, machuca demais. Tem muitas descidas que Não é um são... falso plano, né? Porque Não, às vezes você tem muitas descidas machucam, não digo nem pela declividade, que às vezes não são tão íngremes, muitas delas, mas são muito longas. Entendi. E aí você vai se aproximando naquela cidade tão grande, né? Durban, comparado com a largada e uma multidão. E a chegada dentro do estádio, o estádio da chegada em Durban, eu acho ainda mais caloroso do que o de Pietermaritzburg. Então, Deve ser maior também, não? é maior. É maior. É que a gente tem eu vejo as imagens assim, porque eu nunca. E aí eu lembro dos dois estádios, assim, daí você vê uma diferença assim de. Embora é porque o estádio, assim, hoje em dia, atualmente, nos últimos anos, a chegada da Up Run, da prova no sentido de subida, a gente fala estádio, mas assim, não deixa de ser um estádio, mas é uma pista Uma de pista hóquei. olímpica. De De hóquei? hóquei, de hipismo. Tá. Então é como se fosse um jockey club, Tá. uma pista de hipismo, e tem um local que tem uma arquibancada e tal, entrando num trecho da pista de hipismo. Ao passo que na descida, em Durban, é um estádio de cricket. Então é um estádio mesmo. Com um estádio com arquibancadas na volta toda, então E aí bom, eu tô lembrando aqui de vários trechos. A largada, eles tocam. Enfim, 7 minutos de vários. Os últimos. Para ser preciso, os últimos 7 minutos e 10 segundos antes da largada são compostos da seguinte forma. Primeiro é o hino nacional sul-africano, com uma ressalva. A África do Sul é um país que tem 11 dialetos, incluindo inglês, zulu, afrikaans, xhosa, entre outras linguagens. 11. O hino nacional sul-africano, eles cantam nos 11 dialetos. Enfim, aí, hino nacional sul-africano. Depois vem Xoxoloza, que é uma canção que é quase que um segundo hino para eles, que é uma canção que tem um significado muito de vamos juntos, estamos juntos e vamos juntos. Tá. Tipo, de provoca união, provoca congraçamento. E depois vem Carruagens de Fogo, Que legal. a música Sim. tema do filme. Sim. E aí, no finalzinho, tem o Canto do Galo, que é mais uma tradição da prova, porque na década de 40, 50, antes da largada da prova, um dos atletas foi lá e imitou o Canto do Galo. Ele deu um berro, imitando o galo. Nossa. E aí o pessoal achou interessante, deu risada e tal. Aí no ano seguinte, ele, antes da largada, também imitou o Canto do Galo. Naquela época, tô falando décadas atrás, porque essa pessoa morreu há muito tempo. Gravaram ele imitando o Canto do Galo. Gravaram numa fita. Então, o Canto do Galo, que é colocado na largada da Comets, é a reprodução do Canto do Galo original. Nossa, que daquele legal. atleta, que é o Max Trimborn, é o nome dele. E ele era sul-africano? Sim, sul-africano. E A prova, durante décadas, ela foi basicamente uma prova sul-africana, não foi internacional. Ela começou a se internacionalizar na década de 80 e 90. Mas hoje, nesses 20, 23 mil que correram, quantos são de fora? Assim, qual a porcentagem de estrangeiros numa prova dessa?
Estrangeiros tem mais ou menos 2.000 a 2.500. Tá, é 10%. 10%. É uma prova. Um dos motivos de ter o programa do embaixador, que foi criado há mais ou menos 20 anos, foi justamente de aumentar a internacionalização da prova. Hoje é você e a Zilma, né? No Brasil, sim. No Brasil. É. E quais os outros países têm embaixador? Putz, são mais de 20 embaixadores. Então, Entendi, são muitos. tem vários países da Europa, nos Estados Unidos tem três embaixadores, na verdade. E muitos países da África ali também? Da África tem, muitos países da África também têm representantes, porque tem alguns países da África que são extremamente numerosos em participantes, porque, assim, tipo Zimbábue. Geralmente, né, a gente trata a África como uma coisa só, né, não como vários países. Mas, né? mas o que é interessante é o seguinte, isso é um ponto importante que você colocou, eles tratam lá da seguinte forma, até mesmo na taxa de inscrição da prova. Tá. Você vai se inscrever, aí ele pergunta, você é da África do Sul ou eles chamam de Rest of Africa, resto da África. Entendi. Então, para a África do Sul, o preço da inscrição é um. Entendi. O resto da África é outro. E para internacionais, que é fora do continente africano, que é o nosso caso, é mais caro ainda. É mais caro. Entendi. Faz sentido, mas é que a gente tem um olhar para a África muito ruim, eu acho, né? Assim como geograficamente falando, a gente mal sabe os países que tem lá e são muitos, e muitos com muita população também. Sem dúvida. E que ligados à corrida também, né? Sim, sem dúvida. Muitos contratos são na corrida, mas você vê que curioso, né? Embora na maratona, falando em elite, né? Na maratona, Quênia e Etiópia. Uganda também. Sejam, eu diria Quênia, Etiópia e talvez até Eritreia. São países que produzem atletas extraordinários entre os top do mundo de maratona. Na Comrades, não. Na Comrades muitos sul-africanos. Do Zimbábue teve uma época um atleta que ganhou 3 vezes a prova. E durante muitos anos os russos venciam a prova. Nossa! Que coisa que isso mas o fato... Aqui cabe um esclarecimento, né? Naquela época que os russos venciam, não existia um controle de dopagem tão grande e foi na mesma época que a Rússia estava envolvida em escândalos. Tá. Então, assim, não se pode afirmar, são legítimos vencedores. Sim, mas também... Mas não foram fiscalizados também. E hoje tem fiscalização? Tem. Tá. Tem. Tanto que muitas vezes o atleta ganha uma medalha de ouro, tem uma medalha da prova e tem uma medalha de ouro puro. Ouro 24 quilates. Só que essa medalha e também o reconhecimento, ele só recebe depois de concluído o teste antidopagem. Inclusive, o pagamento da premiação só é realizado após a conclusão do teste antidopagem. Interessante isso, né? É muito sério. E qual o país com maior representatividade, que tem mais corredores, assim? País estrangeiro, hoje em dia, são Índia, Reino Unido e Zimbábue. Tá. E brasileiros? O Brasil está entre a 5ª delegação, mais ou menos, por aí, com de 100 a 140 representantes todo ano. Nosso recorde foi em 2017, eu acho, 2017, com 242 inscritos. Olha, bastante. Na época a gente foi o 2º maior país estrangeiro. Nossa. O Brasil tem muita representatividade sempre, agora. Esse número não cai. Não cai, entendi. Porque o engajamento é muito grande. A divulgação é muito grande aqui no Brasil. Quando eu falo engajamento de muitos atletas que vão seguidamente, muitos deles para conquistar o Green Number. O Brasil hoje tem mais ou menos 15 ou 16 atletas Green Numbers. E tirando o ano que vem, que eu vou ser o único que vou ser condecorado, digamos assim, com o Double Green Number, mas de 2026 em diante, todo ano vai ter brasileiro recebendo o Green Number. E mais do que isso, a Comrades caiu no gosto do brasileiro. Sim. Pela empatia do país, pela identificação do país um com o outro, né? E a gente chega lá como se estivesse em casa, porque eles amam os brasileiros. Que legal. E turisticamente também é um lugar muito interessante, né? Super interessante, o custo de viagem muito baixo comparado a qualquer outro destino, mas muito baixo mesmo. O valor do nosso dinheiro lá realmente tem bastante representatividade se comparado a você viajar para Estados Unidos e Europa. Não dá nem para comparar. Entendi. Tipo 4, 5 vezes mais barato ir para a África do Sul.
E, Nato, como que visto que é uma prova que você larga de um ponto e termina no outro, essa logística? Então, assim, você vai para lá, você fica hospedado em qual das cidades? O que é mais fácil? Boa pergunta. E aí, como a estrada está sendo ocupada pela prova, como que é chegar? Como que é desistir dessa prova? Como que você se salva numa prova dessa? Por exemplo, eu desisti no meio. Tem como, assim, como que sai de uma dessas? Boa assim? pergunta. Vamos lá, vou por partes. Primeiro sobre a hospedagem. Quase todos os atletas, e é o que eu recomendo mesmo, se hospedam como hospedagem principal em Durban, Tá. que é essa cidade Que é que eu maior. falei, maior e litorânea. Litorânea, tá. É onde chegam os voos. Os voos chegam para Johannesburgo, depois Durban. Tá. Então, E de Johannesburg para Durban é quanto tempo? 1 hora. De voo? Curtinho, isso. Tá. Dá 600 É quilômetros. uma ponte aérea. Exato. Tá. Bem curtinho. 1 hora, 1 hora e 10, chega em Durban. A hospedagem principal é em Durban. Quando a prova é em subida, sentido subida, você já está no local de largada, que é o que interessa. Tá. Então, beleza, você está na cidade onde você vai largar. Aí você larga, corre 90 quilômetros. Como é que você volta? Você, na Expo, na feira, você compra um ticket de um ônibus da organização que te traz de volta. Tá. Então você vai correndo e volta com o ônibus da organização à noite, depois que a prova acaba. Tá. Depois que terminou a prova. Bom, aí não importa, vão ônibus um atrás do outro. A logística funciona principal bem. funciona. Bem, assim, às vezes tem alguns perrengues, tipo, o ônibus demora muito, dependendo do horário que você vai pegar o ônibus, todos os ônibus já desceram, você tem que esperar aqueles subir. primeiros voltarem Tá. para descer. Então, mas, assim, com alguns perrengues, resolve, Tá. funciona, mas é um ponto que pode ser melhorado. Isso eu tenho que reconhecer, inclusive a gente reportou isso para eles melhorarem. Quando a prova larga lá em cima, em Pietermaritzburg, aí a logística é um pouquinho diferente. Tem duas alternativas. Tem pessoas que ficam em Durban mesmo assim, só que aí acorda tipo 1 da manhã ou meia-noite e meia, acordar, meia-noite e meia, para tomar café, para pegar o ônibus 2 ou 2 e meia ou 3 da manhã estourando, para subir de ônibus. E aí vai para a largada e aí fica lá concentrado na largada até a largada é 5 e meia. Certo. É uma logística que é cansativa, porque você Sim. tem bem menos horas de sono. Sim. A melhor logística é você manter a hospedagem em Durban e pegar uma outra hospedagem em Pietermaritzburg. E na Tá. véspera da prova você sobe, Tá. dorme lá e já está perto da largada. Entendi. E aí volta correndo. Volta correndo, tá. Essa é a melhor. Mas aí as suas coisas que você levou, alguém... Guarda volume. Guarda volume, tá. Tá. Leva o mínimo possível, Tá. que cabe numa sacola, numa Tá, mochila. ok. Antes da largada, guarda volume. Guarda volume. Que é um ônibus, provavelmente. que É, guarda volume, vários caminhões de transporte, Tá, que, ok. sei lá, uns 4, 5 caminhões de transporte, aqueles caminhões de mudança mesmo. Sim. Levam todas as sacolas para o local de chegada e você pega lá. Aí, para quem abandona essas Sim. coisas, o que é interessante? A prova, ela, como eu falei, ela foi iniciada em 1921, numa estrada secundária. Era uma estradinha pista simples, e é a mesma estrada até hoje que a gente corre. Eu já vi vídeos. É uma estrada pista simples, super, assim, bem rústico, tá? Não tem nada demais. Poucos trechos era uma autoestrada. Então a autoestrada tem uma estrada realmente rodovia que fica liberadíssima, né? Entendi. Porque os atletas não estão passando por ela. Ah, Exceto poucos trechos. Mas a maior parte dela está livre para o tráfego. então, mas, por exemplo, a prova tem pontos para você abandonar a prova? Como que funciona? Tem. Aí, enfim, não que tenha pontos específicos, mas assim, tem vários locais onde vão passando esses veículos de resgate, Tá, de pegar os desistentes ou quem foi desclassificado por tempo. Tem a questão de desclassificação por tempo. Imagino. E tem também quem pode se lesionar, ou desistir, sei lá. Esse lance do tempo, eu já vi provas que eles põem uma ambulância na velocidade de quem é ele, tipo assim, na velocidade limite, para você não ser eliminado. Então a ambulância já ia tirando as pessoas. Ou, você já viu na Maratona de Tóquio, eles fazem uma corrente humana, e essa corrente humana, na hora que ela passar na sua frente, você ficou pra trás, você não pode mais correr a prova. E aí eu falei, como que será na Conrads? Na Conrads é o seguinte, como tem vários cortes ao longo do trajeto, e o corte é assim, vamos supor, tem que passar até aquele ponto, até tipo 11h10 da manhã, 11h10 do horário do dia, que dá, sei lá, 4 horas e tanto de prova, enfim, fazer a conta lá. Aí, que seja 11h10. A pessoa, quando der 11h10, se não passou,
está desclassificada. Então, ficam os fiscais ali. Se a Entendi. pessoa, 11h10, já passou daquele ponto, ela segue na prova. É o que o final da não Conrads é passou, tenso, né? Na hora é a que mesma veja coisa. lá no estádio, e aí eu acho que foi o Gustavo Maia que ele tava cobrindo o Laurindo, né? Isso. Acho que quando o Laurindo foi pra bater o recorde de tempo, alguma coisa assim, não lembro agora. E ele filmando assim o final da prova e a galera assim aos prantos, né? Porque do tipo, o cara não. Às vezes é melhor estar no corte lá no meio do que terminar cruel. e não conseguir, É né? difícil, é cruel. E aí é bem emocionante, né? É muito. Assim, É muito emocionante porque você vê as pessoas que, assim, por algum detalhe que, tipo, só ela vai saber, não conseguiu terminar, assim, 10, às vezes 15 uma metros. caminhadinha que você deu, alguma coisa assim, uma hidratação mais demorada, não sei, né? Porque minha maior distância foi maratona, então... E, Nato, como que são os treinamentos? Assim, eu já corri maratona, o ciclo, enfim, eu sei que é uma dedicação, né? Mas eu acho que para uma ultra, talvez a dedicação seja um pouco diferente ou um pouco maior, né? Obviamente muda. O volume, né? O volume, sobretudo o volume, muda bastante. E especialmente o volume dos longos. Você tem muitos longos e muito mais longos. Sim. Ou seja, é bem comum você fazer vários longos de 30, 32, 40, repetidas vezes. Esse é o mais... Tem várias, não são poucas vezes que eu, às vezes, faço treino mesmo, tipo na USP, por exemplo, na distância da maratona, ou até mais do que a distância da maratona, sei lá, 45, 50 quilômetros, como treino, e faz parte da preparação. Inclusive, a Two Oceans foi criada como treino para Conrad, Com a não é preparação, isso? Eu ouvi isso você falando em algum dos podcasts que você foi. Tanto que ela sempre nesse período que ela é realizada, é a época que as pessoas estão fazendo os volumes mais longos de treino mesmo, e a Two Oceans ela tem 56 quilômetros. Essa eu tenho vontade de fazer. Quando eu fizer 50 anos, eu vou fazer essa prova. É uma prova incrível. Vou te ligar, vou falar, Nato, dá as dicas. Para as pessoas que assim, eu não fico também estimulando a todo mundo que fazer uma ultra. Faz quem tem vontade, quem acha que está preparado, quem tem esse objetivo, às vezes essa ambição de querer essa experiência. E aí, se a pessoa está com muita insegurança em pular para uma Comrades, que é um salto enorme, a Two Oceans é a distância perfeita da ultramaratona. E falam que é bonita a prova, né? Espetacular. Não, inigualável. Não tem igual. Então, mas acho que foi por isso. Uma vez eu vi um vídeo... Cara, acho que eu não tinha nem corrido maratona. Aí eu comecei a seguir o perfil da Two Oceans, sabe? E eu fiquei encantada. Eu falei, nossa, isso deve ser muito legal. Mas eu falei, não vou nem correr maratona. Quem sabe onde eu vou passear lá, fazer uma meia, alguma coisa assim. Aí depois que eu corri maratona, achando que eu nunca mais fosse correr, daí obviamente já corri mais que uma. Aí eu falei, não, essa daí, de repente eu vou colocar nos meus 50 anos, fazer uma ultra de 50 e poucos, assim. E aí eu vi muita gente que... eu não vi ninguém que foi e não falou exatamente o que você falou, que é fantástico. Eu já fiz 5 vezes a Two Oceans, o ano que vem eu vou fazer a 6ª, estou inscrito. E em relação a Two Oceans, aqui vou fazer um pequeno bullying. Meu sonho é um dia correr a Two Oceans com o Nilson. Porque essa ele nunca fez. Nunca fez. Vamos lá, o Nilson Lima. Nilson, você está sendo desafiado. Eu vou fazer esse corte. Para o Nilson, a gente vai marcar ele nesse corte. Eu vou marcar você e ele. Olha, o Nato já está te convidando, desafiando aí a correr a Two Oceans. Nilson, quero te ver na Two Oceans. O dia que você estiver lá, eu vou correr com você. E a Two Oceans, a logística dela tem a ver com a da Conrad? Não, é bem tranquila. Mas ela começa e termina... Não é no mesmo ponto, mas entre o ponto de largada e chegada, são 2 quilômetros de distância. Tá. Então ela não mas tem essa logística. Ela dá uma volta, quase que uma voltona, assim, bem aberta, porque ela, no quilômetro... Resumidamente, larga numa região central de um bairro ali da cidade, uma região bem comercial, digamos assim, numa avenida, com 16 quilômetros mais ou menos, 16, você já está margeando o Oceano Índico. Tá. Aí você margeia o Índico do 16 ao 21, aproximadamente. Tá. No 21, por volta do 21, você quebra para a direita, sentido Atlântico. E aí você cruza o país, naquela pontinha ali, né? Estamos na Cidade do Cabo. Você cruza o país naquele ponto, até chegar no Atlântico lá pelo 36, por aí. 35, 36. E aí o ponto mais bonito da prova é uma estrada chamada Chapman's Peak. Tá. Extraordinária. Encravada na rocha. Uma coisa assim... é absurdo o visual, porque você está
correndo numa estrada, encravada na rocha, e do seu lado tem tipo quase um penhasco, e lá embaixo, mas muito, muito alto mesmo, a altitude, o oceano. Com muito, muito vento e a água batendo, é uma coisa linda. E a Two Oceans, ela é uma prova grande, assim, de número de atletas? Bom, vamos lá, são 3 provas. Tem a Trail, tem a meia maratona, né? 21.1, Tá. que é no domingo. A meia maratona é a maior meia maratona da África do Sul. Acho Tá. que ela tem uns 20 mil atletas por aí. Tá. 15 a 20 mil por aí. E a Ultra, que é no sábado, ela tem 12, 13 mil atletas. Ela é grande, mas... Mas para uma ultra. Uma prova de bastante representatividade. E é desafiador o percurso? Ele eu diria que até a metade da prova ela é praticamente plana, com pouquíssima subida, quase nada de subida. Da metade para o final ela tem 2 grandes subidas e mais algumas subidinhas não tão grandes. Tá. Mas 2 subidas enormes ela tem. Já Enormes tô assim, aqui imaginando. de 3 a 4 quilômetros subindo, cada uma delas. E, Nato, na Conrads, quem vai correr a Conrads tem que ser maratonista? Já tem que ter corrido uma maratona, certo? Para se inscrever não precisa, mas para fazer a prova precisa comprovar que você fez uma maratona num período específico, que é de junho do ano anterior até maio do ano da prova, em sub 4 horas e 50, ou seja, não é um absurdo. Não. É tranquilo, mas precisa comprovar. Mas, ou seja, então todo mundo que está na Conrads já fez uma Já maratona. fez maratona, obrigatoriamente, porque tem que comprovar, exato. A Two Oceans é assim também, não? Também, mesma coisa. Só que na Two Oceans, não me lembro se é 4,45 o qualifying, mas é perto. Também é isso, é mais para você garantir que o cara já fez aquela distância, é muito mais do que o ser rápido, né? E o principal motivo é critério de segurança, para filtrar, para evitar aventureiros. Aventureiro, sim. E mesmo que não seja aventureiro, é para evitar também que uma pessoa, por mais que já tenha feito várias maratonas na vida, para que naquele período ela tenha feito e mostrar que tipo não está sedentário e vai lá e faz a prova. Entendeu? Sim. Não, faz total sentido. É uma peneira, eu falo que não é um índice, é uma peneira, né? Justo, esse é o conceito. Entendi. E aí, você falou que tem que ter esse... E aí, não tem currais, né? Você comentou que tempo bruto. Largou, então... O tempo de todo mundo é bruto, mas tem currais. Tem currais. Na Conrads, os currais vão da letra A até H. São 8 currais, mais isso prejudica o tempo da pessoa no final, né? Quem larga mais atrás vai perder uns minutos ali. Isso, no fundo fica prejudicado porque perde mais tempo para passar pelo pórtico de largada, né? Entendi. E vai ter o mesmo tempo para chegar no final do tiro. Mas aí, no caso, eles querem mudar para os 100 anos... O lance disso seria... A centésima edição, então. Eles estão querendo fazer parecido com o que a Two Oceans fez nos últimos 2 anos. Ou seja, a Two Oceans, depois da pandemia, criou a largada em ondas. O que a Two Oceans fez? A cada 2 minutos, larga uma baia. De 2 em 2 minutos. Então, por exemplo, esse ano, eu corri a Two Oceans esse ano, 2024. Minha baia, sei lá, era L, por exemplo. L ou M, não me lembro. Minha largada era tipo 5h39 da manhã. Tá. Então tinha largada 5h19, 5h21, 5h23. A cada 2 minutos largava um grupo de pessoas. Mas de qualquer maneira vai ser sempre o bruto, você tem que olhar pro seu relógio e falar. Aí o problema é a medalha, você disse que são várias, né? Exato. Tá. E aí eu não vou lembrar com precisão, mas eu acho que na Two Oceans eles deram uma simplificada em relação a isso. Eu acho que eles consideraram o tempo, não lembro se foi o tempo de cada um no seu tempo líquido. E a Two Oceans também tem medalhas diferentes? Tem medalhas diferentes, de hora em hora. Nossa! Então por isso que a Conrads está usando a Two Oceans como até uma espécie de laboratório, né? Uma escola. Se eles conseguem, a gente consegue. Claro. Tudo bem. Porque é até parecido. O número de atletas é maior na Conrads, a distância é maior, o número de medalhas é maior, tudo é maior, mas é só tentar replicar o conceito, né, o modelo. Sim, mas Nato, falar da medalha da Conrads, a gente correu lá em Mendoza e a medalha lá é pequena. Eu falei, vocês já viram da Conrads? Vocês estão reclamando dessa? Daí eu abri, eu não sei se foi o seu Instagram de alguém, olha isso, e é tipo o tamanho de uma moeda. Tipo moeda de R$1. E aí não sei quem falou assim, mas lá você corre 90 quilômetros e ganha uma medalhazinha, né? Porque todo mundo quer uma medalha. Falei, então, pra vocês pararem de reclamar, entendeu? E tem algum significado, assim, o lance até tem, porque é o mesmo tamanho e modelo de medalha desde a primeira edição. Ela só muda nos anos comemorativos. Tá. Então, quando é 75, 80, 85, 90, 95 e quando for 100 edições, no caso, a medalha ela tem algum dizer, tipo 90 anos, 95 anos, e ela é um pouquinho maior.
Entendi, Mas não muito mas maior. não muito. Não muito, um pouquinho maior. Não, o pessoal reclamou muito lá. Eu falei, não, gente, vocês não viram o da Conde. Aqui a gente só correu 21, né? Imagina correr 90 e... O vencedor da prova, ele ganha uma medalha enorme da Comrades, Tá. desse tamanho. Aí é grande. Mas eu falo, gente, o que vale é cruzar lá a linha Sem de dúvida. chegada e não interessa se a medalha é rosa, preta, azul, amarela, grande, pequena, é só tá com a medalha, né? Aham. E você, qual a edição que foi mais desafiadora pra você, assim, ter? Você lembra de alguma dessas que você, das suas 18, né? Não, 19? 19. Acho que foi as duas mais desafiadoras foram as de 2014 e 15, que foram os 2 anos que eu fiz o desafio no Guaja. Vou resumir, porque a história também é bastante... tem muita tradição por trás desse desafio. Resumindo, em 1931, um atleta sul-africano venceu a prova. Campeão. 19 anos de idade, o nome dele era Phil Masterton Smith. Ele foi o campeão da Comrades aos 19 anos. 2 anos depois, ele, que era morador de Cape Town, não tinha dinheiro. Foi uma época da depressão mundial, econômica. Ele não tinha dinheiro para comprar o ticket de trem para ir para Comrades, que é em Pietermaritzburg. Tá. Mais ou menos 1.700 quilômetros de distância. O que ele fez? 11 dias antes, ele saiu pedalando de Cape Town até Pietermaritzburg. Ele pedalou, em 10 dias ele pedalou, chegou no local da largada da prova na véspera da Comrades, e no dia seguinte ele correu a Comrades e chegou em 10º lugar. E aí, Nossa. esse atleta, em 1942, ele morreu na Segunda Guerra Mundial. Isso ficou nos livros de história. Até que em 2010, 4 amigos sul-africanos, pesquisando e tomando conhecimento disso, decidiram: vamos repetir o que ele fez? Vamos emular o chamando de desafio Unogwaja, que é Unogwaja na língua Zulu significa lebre, e era o apelido dele. Ele tinha o apelido de Unogwaja. Tá, O apelido dele era Unogwaja, porque ele corria que nem uma lebre. tá. Vamos chamar de Unogwaja Challenge, que é o desafio Unogwaja, e vamos repetir o que ele fez. A gente vai pedalar essa distância em 10 dias e no 11º dia correr a Comrades. Só que a gente vai fazer isso estou dizendo palavras dos sul-africanos que idealizaram o evento, para fins filantrópicos. A gente vai fazer isso arrecadando doações para as entidades. Que legal. Então, em 2011, eles criaram esse desafio. Em 2012, eles convidaram mais uma pessoa para participar. Em 2013, eles internacionalizaram o evento, eram 10 atletas, e eu apliquei e participei em 2014 e 15. Você Então, fez 2 vezes? 2 vezes. Meu Deus, Então, eu que corajoso. pedalei de Cape Town, com um grupo de 12 atletas com uma equipe de apoio. Pedalei de Cape Town até Pietermaritzburg, falando mais precisamente, por volta de 1.650 quilômetros, em 10 dias. E no 11º dia, eu cheguei na largada da Comrades na véspera da prova, depois de pedalar tudo isso. E aí no dia seguinte eu corri a Comrades. Então foram as 2 Comrades mais difíceis que eu já fiz, por essa questão envolvida do desgaste de ter pedalado tanto tempo e estar realmente exausto, né, com o corpo fatigado e a musculatura detonada. A gente pedalava em média de 170 a 200 km por dia, todo dia. Nossa. Para que no 10º dia a distância fosse bem mais curta e desse uma atenuada, digamos assim. E aí, nesse trajeto, era um projeto muito interessante. Nesse trajeto, a gente dormia em escola interna, interagia com as crianças, os alunos que estavam ali morando na escola, no caso, né? Porque Sim. era um internato. Então, a gente fazia palestras, a gente dormia em abrigo para sem teto. Alguns dias a gente dormia em pousada, teve um dia que a gente dormiu numa fazenda, teve um dia que a gente dormiu num galpão, Nossa. só colchão no chão. E existe esse desafio ainda? Não, ele foi realizado até 2018, 19, e aí por falta de patrocínios e fundos ele não voltou a ser realizado. Não quer dizer que não vai voltar a ser algum dia, mas ele já faz alguns anos que ele não ocorre. Muito legal. A gente está caminhando aqui pro fim do papo, mas antes de terminar, eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim, você falou que obviamente os treinamentos para ultra, né, você tem aí os longos muito maiores, aí a gente, antes de entrar aqui nesse papo, a gente tava falando das lesões, eu falo, gente, eu correndo pela maratona já tô lesionando e pra ultra, assim, porque assim, eu imagino que é um desafio mesmo encaixar, assim, não só os treinos na sua rotina, porque Sim. você não vive da corrida, você é engenheiro, enfim, deve ter, né, tudo aí, e o lance de quando a gente tem essa frustração também, né, de tipo, nossa,
numa lesão, às vezes tem que diminuir volume, a prova chegando, e aí seu corpo provavelmente já tá bem mais acostumado, mas como você lida com isso e qual a frequência que isso acontece aí com você? Não raro eu tenho algum desconforto, vamos chamar assim, algum desequilíbrio que me provoca algum tipo de lesão. Mas, assim, é um trabalho muito constante de fortalecimento e fisioterapia, É isso, é o básico bem ainda feito mais, pra não... ainda mais, assim, cada vez mais com o passar da idade, né? Hoje eu tô com 52. E aí, com o passar da idade, você tem que cada vez mais prezar essas questões de alongamento, fortalecimento e fisioterapia e prevenção e autoconhecimento também para, digamos, corrigir algum princípio de lesão quando ocorre, e muitas vezes ocorre. E de maneira que você consiga, dessa forma, não te obrigar a reduzir os volumes. Isso é o mais importante. Às vezes até aumenta um pouquinho o intervalo de repouso entre um treino e outro para melhorar a minha recuperação, mesmo que eu fique um dia a mais sem correr, ou seja, 24 horas a mais de repouso, para que eu consiga uma cicatrização maior de algum princípio de lesão, algum desconforto, uma tendinite, alguma coisa que está aparecendo. E quando eu falo do autoconhecimento, é tipo, terminou o treino, gelo, massagem na hora certa, faz o tratamento fisioterápico adequado com orientação profissional. Tudo isso é muito importante para você trabalhar muito mais na prevenção do que na correção. Sim. E quanto tempo o ciclo ele é igual ao da maratona? A maratona gira em torno de 4 meses. Para Conrads também? Você começa... Na Conrads, eu diria que um atleta que vai se preparar para Conrads, ele precisa já ter um lastro muito grande de participações em maratonas, ou seja, não é um iniciante, obviamente, né? Não é uma pessoa que também está parada e vai começar do zero. A pessoa já tem que estar com uma rodagem. Mas eu diria que o treino de base começa uns 5 meses antes e o treino específico ocorre da 14ª semana antes da prova até 2 semanas antes da prova. Ou seja, são 12 semanas de treino muito específico, onde os volumes são maiores, as intensidades também são maiores nos treinos durante a semana. E você também variar, né? Fazer treinos com subida, provavelmente. Sim, muita subida e muita descida, justamente para você também se adaptar seu corpo à geografia da prova, que é um sobe e desce enorme. A gente não falou aqui, mas na up run são 1.700 metros de ganho altimétrico. E na down run, que é a descida, são 1.100 metros de ganho altimétrico. Nossa. Então, mesmo na descida, você sobe 1.100 metros. É muita subida. Muita. O tempo todo. O tempo todo não. É muita subida. A prova toda sobe e desce. O tempo todo ondulada a prova. E é tipo um rolling hills, assim? Isso. Tá. Mas a USP é um bom lugar para treinar? Ou é porque a USP, todo mundo que gosta de subida fala que a USP não tem subida? Não, dá para adaptar bons treinos na USP, sobretudo indo lá para cima, né? Lá por trás, lá para cima do hospital universitário, subindo a química até lá em cima e fazendo boas variações. Mas assim, em São Paulo, se for pensar, na Grande São Paulo, tem alguns lugares que são incríveis para treinar, como na região de Tamboré. Região de Tamboré tem subidas enormes. O meu pai mora ali, e aí às vezes eu corro com a minha madrasta, e ela fala, às vezes eu fico com preguiça de treinar aqui, porque só tem subida. Quase todo ano a minha equipe faz um treino lá. Ali, Mackenzie, sabe aquela subidona que tem uma Mackenzie? Ali. Lá mesmo. Dali para trás tem uma variação tem subida enorme. ali, não tem um plano ali, mas assim, né? quase todo ano tem um treino específico que a gente se encontra lá, sei lá, 6 da manhã e fica horas e horas e horas e horas treinando com equipe de apoio. O tempo todo sobe e desce, e aí subidas enormes, né? Então caminha muitas vezes na subida. E o maior treino para Conrads é de qual volume? Eu chego ao teto de 60 quilômetros. Dependendo se é um ano que eu faço a Two Oceans, isso aconteceu esse ano, 2024. Aí eu faço um treino de 56, que é a distância da Two Oceans. Entendi. O que eu faço muitas vezes é um treino que os sul-africanos chamam de back-to-back. É você fazer um treino longo somando os volumes de sábado e domingo, com 2 treinos longos sábado e domingo. Ou seja, às vezes é um treino de 60 back-to-back. O que pode ser esse treino? 45 no sábado e 15 no domingo. Ou 42 no sábado e 18 no domingo. Entendi. Na soma dos dois dá 60. E isso tem um efeito muito grande, porque se eu corro 42 sábado e vou correr 18 domingo, eu já largo o domingo muito cansado, com o corpo bem exausto. Isso provoca o efeito de você fazer os 60 quilômetros nesse período de, sei lá, menos de 48 horas. Sim.
Tem gente que eu já ouvi dizer que não interessa se você faz o volume todo de uma vez. Você pode, já falaram assim, por exemplo, eu já vi gente postar isso, assim, um treino de 30, dividir em 3 de 10 no mesmo dia, sabe? Isso, de manhã 10, na hora do almoço 10, na tarde 10. Mesmo para comrades. Eu já fiz, em treino de comrades, eu já fiz um treino de 42 no sábado de manhã, fui para casa, almocei, aí no meio pro fim da tarde eu corri 18. E aí deu 60 no dia. Já me falaram que funciona, o importante Super é fazer bem. o volume. Super bem. E suplementação na prova, como que você leva isso? Porque, né, a gente já sai pra maratona sem bolso pra mais nada. Eu diria que, na verdade, se a pessoa não for usar nenhum recurso que a prova oferece, ou até prestadores de serviço ali da região oferecem, você vai sair muito carregado. Então, o que eu faço hoje? Tem uma empresa que presta um serviço em que ela te dá 3 sacolinhas, uma de cada cor, Tá. e você sabe que em cada sacolinha qual que você vai pegar no quilômetro 30, 50 e 70. Tá. Você paga um valor para essa empresa que é uma prestação de serviço. Aí, até o dia anterior à prova, eu deixo com a empresa organizadora desse serviço tudo que eu vou pôr dentro de cada sacolinha. Sei lá, gel, posso pôr comprimido, Sim, isotônico, posso pôr até se garrafinha quiser. com um pozinho e eles enchem de água gelada no dia da prova. Olha, E aí, quando eu chego no quilômetro 30, aquela sacolinha tá me esperando. tá. Idem para os 50, idem para os 70. Com isso, eu largo bem mais leve, Sim. porque eu não preciso carregar tudo. Então, Sim. sei lá, eu largo com, sei lá, digamos, 5 géis, porque eu sei que na sacolinha do quilômetro 30 eu vou pegar Vai mais pegar 3 ou mais, 4. Tá. E aí no 50 eu vou pegar mais 4 géis. Tá. Ou 3 géis. E a hidratação da prova? Putz, é fantástica. Nesses 86, 87, 88 quilômetros, dependendo da distância em função do ano da prova, ela tem 47, 48 pontos de abastecimento. Ou seja, depois do primeiro ponto, que é mais ou menos no quilômetro 5 da prova, vai ter um ponto a cada 2 quilômetros, 1,5 quilômetro. Incrível, É muito. então. Você tem que ignorar muito, se você não usa todos. E eles, garrafinha, copinho, o que Sachê. Sachê? Água e isotônico em sachê. Tá. Sachê plástico, você Sei, rasga sei. na boca e toma. E toma. Isso, água e isotônico. E a Coca-Cola em copinho. Eles dão Coca-Cola Coca-Cola em também. copinho, isso. Que legal. E aí, em vários pontos, mas não em todos, isso que eu falei, em todos os pontos tem. Em vários pontos, mas não em todos, tem banana, batata, biscoito. Tá. Então a prova barrinha. já dá bastante coisa, né? Dá bastante coisa. Interessante Dá bastante isso. coisa. Nato, agora a gente chegou no momento Keep Running. Aqui, para todo mundo que já acompanha aqui o podcast, nosso momento Keep Running, a gente quer saber uma situação da sua vida. Pode ser no esporte, no família, trabalho, que você pensou em desistir, mas você não desistiu. Você manteve o pace. Keep running. Para mim, foi uma situação muito clara para mim. Lembra que eu comentei há pouco do desafio Uno Guardia que eu fiz, 2014 e 15? Sim. Quando eu fiz esse desafio em 2015, os últimos 3, 4 dias de pedal, minha bicicleta teve um problema, a marcha mais leve não entrava. Putz. Então, e eram trechos de muita subida. Então eu tinha que sempre estar na marcha 2 em diante. E para quem pedala sabe o que uma catraca faz de diferença. Então assim, foi muito sofrido para mim. E aí eu cheguei lá na largada da prova, na véspera da prova, já completamente exausto, mas absolutamente exausto. Eu não tinha vontade nenhuma de correr, eu estava realmente depressivo. E aí no dia seguinte eu acordei com mentalidade de desistência mesmo. Mentalidade de não querer correr, de desistir, porque eu achava que eu não ia conseguir. E a gente chegou no local da largada com bastante antecedência, eu e o grupo de atletas que estava fazendo parte desse desafio. Tinha um hotel ali pertinho da largada, a gente entrou no hotel e deitou no chão e dormiu no carpete do hotel, que dava para dormir um cochilinho de meia hora, 40 minutos. Aí quando alguém veio me chacoalhar, que estava na hora de ir para a largada, parecia um pesadelo. Eu falei, não é possível, eu não quero viver isso. Eu estava torcendo para a prova ser cancelada, para acontecer alguma coisa. Porque eu não queria correr, eu achava que eu não ia conseguir. E aí eu comecei a correr e comecei a perceber, o líder desse grupo, ele sabia que eu já tinha feito naquela ocasião, acho que 13 comrades eu tinha. Eu estava indo para a 14ª. E aí ele chegou para mim, minutos antes da largada, sendo que tinham vários atletas que estavam no nosso grupo de ciclistas, que estavam fazendo pela primeira vez. Ele chegou para mim e falou, confio em você, que você vai ajudar o seu time. E aquilo me marcou muito. Entendi. Eu escrevo no livro isso. E aí eu fui para a prova
fui largar pensando nisso, na responsabilidade que ele tinha acabado de colocar em mim, sendo que eu estava com um sentimento de desistência, e aí ele colocou em mim um sentimento de importância para aquilo que eu estava prestes a realizar. Sim. E aí eu larguei e eu senti que as pessoas realmente me usavam um pouco como referência pela experiência que eu tinha na prova. Tanto é que nessa prova, por mais que eu tivesse cansado, eu vi que a turma largou muito forte, nosso grupinho. Uhum. E aí, em algumas subidas, eles estavam, uma pessoa que estava mais à frente estava tentando puxar o ritmo sem caminhar. Eu falei, a estratégia está errada. Aí a pessoa olhou para mim e falou, se a gente fizer assim, vai todo mundo quebrar. Deixa eu comandar a estratégia. Aí eu passei a comandar nesse nosso pequeno grupinho os trechos de caminhada e corrida. Até que todo mundo engrenou e falou, é assim que a gente vai até o final. E nesse ano todo mundo terminou a prova. Inclusive legal. Eu. Acho que eu fui o último a chegar. Sério? Eu fiz desse grupo. Ah, tá, desse grupo. Eu fiz Você não viu o portão fechando? Não. Eu terminei com folga. Tá. Eu fui administrando, mas eu fiz nesse ano 11 horas e 39 minutos. Tá. O limite é 12 horas. 12 horas. Fechei 21 minutos, 21 minutos antes do limite. Claro que administrando, mas assim, foi o meu maior tempo de conclusão da prova. Foi nessa ocasião. Justo também. Não, foi uma realização incrível. Não, uma realização incrível. Quando eu terminei, eu juro. Se transforma, né? Quando eu terminei, eu estava realmente realizado de ter conquistado alguma coisa que eu imaginei que eu não conseguisse. Então, aquele foi meu momento Keep Running. Que legal, muito bom. E deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, que até o Saulo, que fica aqui nos nossos, perguntou, ele falou, ele é igual o Togumi, o Sidney Togumi, ele faz ultramaratona, mas é trail running, né? Então, ele fez o Tour de Jean, 300 quilômetros e tal. Daí eu falei, não, é que a Conrads é uma ultra no asfalto. Isso. Ela não é... E ela é a maior do asfalto, ou tem outras? Não, em número de participantes é. Mas em termos de distância, Distância não. Existem provas de asfalto que tem muito mais do que 100 km. Até uma famosa, que acho que é 100% asfalto, bem famosa, chama Western States. Nos Estados Unidos são 100 milhas, são 160 km. Tá. Essa prova é muito famosa. Talvez das ultras, é uma das mais famosas dos Estados Unidos. Entendi. Western States, 100 milhas, 160 km. Muito legal. E olha aqui, olha, só mostrar aqui pro pessoal o livro do Nato. Nato, e para comprar o seu livro, quem tiver interesse... A sugestão que eu dou é entrar em contato direto comigo. Pode me mandar uma mensagem pelo Instagram, Nato Amaral. Nato Amaral, @Nato Amaral. Isso, @Nato Amaral. E aí eu mando para qualquer lugar do Brasil com dedicatória. Olha que máximo. Aí eu combino os valores e tudo. E você que ficou com o meu livro pode devolver. Eu vou ganhar outro porque ele vai me dar hoje, mas pode devolver também, tá? A gente agradece. Então, a gente tem mania de prestar livro, as pessoas não devolverem, né? Mas tudo bem. Mas, Nato, eu quero muito, muito te agradecer, assim, a sua presença aqui. Eu sei que a agenda de todo mundo é corrida, mas a sua história é incrível. A gente tem pouco tempo, assim, dá pra... Se abrisse um vinho aqui, né? A gente fica um tempão. Sem dúvida. Mas é muito legal saber dessa história, dessa prova e de todo o seu esforço, né, para fazer. Eu sinto, assim, até eu que vim muito depois do mundo da corrida, assim, a gente ouve muito mais hoje, assim, é um trabalho de reconhecimento mesmo do seu, né? Que legal, por fazer essa prova aí mais conhecida. Obrigado. E sua história é muito legal, sério, eu sou muito fã e obrigada mesmo. Eu agradeço o convite, eu quero também agradecer aos nossos amigos, o Renato e a Adriana, que fizeram essa ponte. Essa ponte, é verdade. Mandar um beijo pra Betty e pro Léo também. Um beijo pra Betty e pro Léo. E também um beijo pra minha esposa, Josi, e pra minha filha, Carol, que tá com 12 anos e é super fã. Hoje ela entende exatamente o tamanho do desafio. O tamanho do desafio, Quando ela era pequenininha, ela não entendia muito. Hoje ela fala pras amigas, meu pai, e conta a história. Meu pai, o ano que vem, ela fala. Ai, que massa. E elas vão também pra comemorar a sua 20ª. Muito legal. Com certeza. Muito legal. E você que ficou aqui com a gente até agora, até o final, deixa seu like, deixa seu comentário. Se tiver dúvida, quiser saber mais assuntos aí da Conrads, o Nato é uma pessoa super acessível para te ajudar aí, né, nesse caminho de conseguir se inscrever para a prova e de você ter mais dúvidas ainda, ou tirar mais aí, esclarecer mais o que você precisa. E já que ficou até aqui também, deixa seu like, segue a gente no canal, no Instagram, @correaquipodcast, porque se você é corredor, tem mais corredor querendo receber esse conteúdo e com seu engajamento você ajuda a gente. Muito obrigada, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.